Eu vou compartilhar rapidinho esse vídeo do Bolsonaro, quando ele fala sobre o encontro com o chefe da CIA. Olha como é que ele tá. Olha a expressão facial dele, Léo. Hoje eu recebi o chefe da CIA americana, conversei muito com ele, reservadamente. E ninguém vive mais isolado, nem vocês. É bom interagir com o vizinho, com o cara da frente, no serviço, no trabalho. E eu interajo com vários países aqui. E já analisa, né? Não vou dizer que isso foi tratado com ele, mas você analisa aqui na América do Sul como estão as coisas. Na Venezuela a pessoa não aguenta falar mais, né? Mas olha a Argentina. Para onde está indo o Chile? O que aconteceu na Bolívia? Voltou a turma do Evo Morales. E mais ainda, a presidente que estava lá numa data tampão está presa. Acusada de atos antidemocráticos. Estão sentindo alguma semelhança com o Brasil? É verdade. Está indo no mesmo caminho, do jeito Agora, que eles querem. com todo respeito a vocês são uma força, mas não decidem. Olha que interessante. Claramente ele se coloca como um funcionário dos Estados Unidos. Ele revela o medo dele de terminar preso, como a Jeanine Áñez, que era uma golpista que trabalhava para os Estados Unidos e contra a Bolívia. Ele fez o paralelo entre os dois, porque ela foi presa por atos antidemocráticos. E ele e a família dele são investigados por atos antidemocráticos. Ele estava com expressão assim de alguém que está achando que vai cair, Léo. Não sei o que você sentiu. Passo para você aí. Bom, a expressão facial dele é de pânico, medo e desespero, né? Você percebe e pânico, medo e desespero, e esse pânico, medo e desespero é por fatos que ele sabe que algumas pessoas conhecem, porque na hora que ele começa a falar, que conversou com agentes da CIA, ele lembra o preço que ele está pagando, e o preço, obviamente, foi negociado para a proteção dele, e ele olha para os lados. Quando ele olha para os lados, ele está olhando para as pessoas que sabem da história. Toda vez que o Bolsonaro começa a falar nesse semblante de pânico e desespero, ele sempre olha para um, olha para outro, numa espécie de, estamos ferrados, né? E ele sabe que o preço está ficando cada vez mais alto, porque quanto mais estão pedindo a cabeça dele, mais caro fica para ele a proteção dos Estados Unidos. E agora, provavelmente, né, o próprio Maduro falou que recebeu informações de que essa vinda da CIA aqui na América do Sul é para exterminar pessoas na Venezuela, e parece, pelo desespero do Bolsonaro, parece que a encomenda foi feita a ele, talvez de uma espécie aí de utilização de brasileiros em uma possível intervenção na Venezuela, o que coloca o Bolsonaro também como criminoso internacional, ou seja, ele, para tentar se manter no poder, ele está sendo obrigado a cometer cada vez mais crimes, e o que a CIA pede é exatamente isso. A Maria do Socorro, Léo, perguntou para você sobre a questão da Globo. Por que a Globo ainda está, vamos dizer assim, reticente em pular logo na jugular do Bolsonaro e ir para o fora Bolsonaro? O que está segurando a Globo? A Globo também está trabalhando para os Estados Unidos? Ou sempre trabalhou? Gente, a Globo, ela é o que está acontecendo hoje. A gente precisa pensar nessa estrutura de poder que tomou o Brasil nesse momento como sendo a estrutura que pode ser resumida na frase que a Globo repete constantemente: o agro é pop. Desde o início dessa dominação da Globo sobre o Brasil, o que a Globo tentou manter foi o padrão que existia pré-presidente Lula, que era aquele padrão que não distribuía renda. E as pessoas costumam não entender o motivo da luta dos Estados Unidos contra a distribuição de renda no Brasil. Mas a gente precisa repetir para que as pessoas consigam consolidar a ideia. Se você tem um país do tamanho do Brasil, 210 milhões de pessoas, e essas pessoas têm acesso à renda, o Brasil vai produzir, e o que for produzido no Brasil vai ficar dentro do Brasil. E eu gosto de falar da carne, que foi o primeiro produto brasileiro que virou produto exportação depois do golpe, mas a gente pode pensar em absolutamente tudo. A gente precisa lembrar da história no momento em que a Índia era o país que mais produzia alimento no mundo e era ao mesmo tempo o país que mais matava pessoas de fome. Então, na época do Fernando Henrique, que morriam 300 crianças de fome por dia, o Brasil já exportava commodities, mas como o povo brasileiro não podia consumir adequadamente, esse produto exportação era disponibilizado para o primeiro mundo por um preço baixo. Neste Brasil atual, quando a gente vai para o Brasil de 2014, a gente tinha um Brasil com o menor desemprego da sua história, então automaticamente era um Brasil que consumia.
A carne produzida no Brasil era grande parte consumida no Brasil. Aí a gente pode levar para tudo, para a carne, para o café, para absolutamente tudo que o nosso solo produz. Quando a Globo consegue criar essa grande crise, quando os Estados Unidos conseguem criar essa grande crise no Brasil, eles conseguem tirar a população brasileira do consumo. E tirar a população brasileira do consumo é automaticamente disponibilizar o que a gente consumia para o povo de fora. Então, antes os Estados Unidos pagavam, por exemplo, vamos imaginar que eles pagavam $5 por uma peça de carne brasileira, porque o brasileiro concorria. Agora eles estão pagando a metade. Primeiro, porque a gente não compra mais e o produto aumentou a oferta, porque o nosso povo não consegue comprar. A Globo faz parte desta elite ruralista exportadora. E por mais que pareça para a gente que ela vai perder porque o mercado interno vai cair, a Globo não perde, porque a diversificação dos negócios da Globo inclui essa parte ruralista. Então, a Globo ela está brincando aí de apoiar esse Brasil puramente rural, e é por isso que ela insiste nessa ideia de manter o que existia antes do governo Lula, que é muito conveniente para quem exporta, é o equilíbrio em desemprego. Você tem uma situação em que o país não cresce mais, ele está equilibrado e tem uma alta taxa de desemprego para a mão de obra ser barata. Por que a mão de obra no Brasil ela era 75, o salário era $75 na época do Fernando Henrique e durante o governo Lula passou de 300? Porque naquela época tinham tantas pessoas procurando emprego que elas estavam dispostas a trabalhar por pouco. À medida em que o Brasil foi crescendo economicamente, o desemprego foi abaixando, as pessoas começaram a ter que ganhar mais, porque senão as pessoas vão trocando de emprego, há uma disputa por trabalhadores. Esse Brasil do agropop, esse Brasil exportador, ele ganha com o alto desemprego. Não o Brasil como um todo, mas uma Globo, os empresários que financiam a Globo. E é por isso, Léo, que eu falo sobre a importância de não termos essa infantilidade de pensarmos que um dono de uma empresa como, por exemplo, a Eletrobras, não desligaria a luz do Brasil para acabar com a indústria brasileira. A Globo acabou com o comércio brasileiro sabendo que estava acabando com o comércio brasileiro. E aí a gente pensa, mas o comércio brasileiro, ele é de uma forma ou de outra investidor da Globo, né? Ele coloca comerciais na Globo. Não, a Globo pode ganhar muito mais dinheiro mantendo o Brasil rural do que pegando comerciais de determinadas empresas no Brasil. Assim como os donos da Eletrobras podem ganhar muito mais dinheiro sabotando a indústria brasileira e negociando diretamente com o concorrente do que vendendo eletricidade para as indústrias brasileiras. A Globo não vai mudar de posição. A Globo é o agropop. Para que o agropop exista, é preciso a continuidade do governo Bolsonaro, seja através do político que for.